No Vida Vivida de hoje, a gente vai conversar com um cantor e compositor contemporâneo que sempre valoriza suas raízes. Com mais de 150 canções gravadas, aqui com a gente, Carlinhos Vergueiro. Tudo bem, Carlinhos? Tudo ótimo. Obrigada por ter vindo ao nosso programa. É um prazer ter você aqui com a gente. O prazer é todo meu. Então vamos começar pelo começo. Como é que você entrou no mundo da música? Eu entrei, acho que por causa da minha família, né? O meu pai tocava piano, trabalhava em rádio. Meu avô passava grande parte do tempo dele em São Paulo, na minha casa, era professor de piano, foi um grande professor de piano. Inclusive você pequenininho, né? Comecei a tocar com 3, 4 anos. Caramba, e ele depois, muito novo. Eu e meu irmão, que é pianista e arranjador até hoje, o Guilherme Vergueiro, aí meu avô começou a nos ensinar e durante muito tempo eu estudava e encerrava os cursos dele. Me apresentava. Com 7 anos você já estava fazendo show por São Paulo? Show não. Apresentação, né? Eu estudava e meu avô dava aulas pelo interior de São Paulo, em São Paulo. E muitas vezes no encerramento dos cursos dele, ele levava meu irmão, eu e uma aluna mais adiantada, assim. A gente foi meio cobaia, eu e meu irmão, de um método dele, que ele até lançou um livro chamado O Ensino do Piano. Era um método para ter mais técnica, chamado o método do peso do braço. Ele tinha um lance assim que você tinha muita agilidade, sem dor, e recebeu muitos alunos por causa disso e tal. Então começou mais ou menos assim. E também porque, como meu pai trabalhava em rádio, fora ele tocar, meu pai tocava música clássica, música popular, música brasileira, música americana, francesa. Eu sempre ouvi muita coisa e sempre teve muito disco na minha casa também. Então cresci num ambiente assim muito musical e muito favorável. Então a gente vai mostrar um pouquinho mais da sua vida profissional para o pessoal que está em casa. Vamos lá? Tá ótimo, vamos lá. Me entregando sempre, sempre, sempre. Desde pequeno, a música faz parte da vida do paulistano Carlos de Campos Vergueiro. O compositor teve como influência o avô Guilherme Fontainha, que era professor de piano. Aos 7 anos de idade, Carlinhos Vergueiro já fazia apresentações de piano em várias cidades do interior de São Paulo. Aos 14 anos, começou a estudar violão e, em 74, gravou seu primeiro LP. Mas foi em 75 que ficou conhecido ao ganhar o Festival Abertura da Rede Globo, com a música Como um Ladrão. Como um ladrão roubei rostos, restos, riso. Daí pra frente, não parou mais. Produziu discos de compositores e cantores importantes, como Nelson Cavaquinho e Ópera do Malandro, de Chico Buarque. Além disso, Carlinhos tem parcerias com Adoniran Barbosa, Vinícius de Moraes, Toquinho, Paulinho da Viola, entre outros. Então, Carlinhos, conta pra gente, quando é que foi a primeira vez que você se apresentou como músico? Como é que surgiu essa paixão por você? Você decidiu, agora eu vou ser músico, é o que eu quero, é realmente a minha trilha e eu vou seguir essa trilha. Quando é que foi esse momento? Eu nunca me programei para ser um artista. Meus pais eram artistas, meu pai era ator, minha mãe era atriz, mas eu virei artista porque eu estudei piano, porque eu gostava de música, porque eu estudei violão, porque eu comecei a gostar de compor. Você foi descobrindo essa veia... Pois é, mas apesar disso, eu comecei a trabalhar como office boy num banco, depois eu fui auxiliar de pregão na bolsa. Depois eu fiz um curso, virei operador, porque também não me programei para ser... Foi acontecendo. Eu não tinha nada a ver com a Bolsa de Valores. Isso que eu queria falar, foi muito curioso você sair da Bolsa de Valores. Mas isso então, pelo que eu tô vendo, você sempre teve então essas duas trilhas. A música sempre te acompanhou. A música sempre, música e futebol, sempre. Sempre tiveram presentes. Desde que eu nasci. Eu jogo então você bola não largou a Bolsa de Valores para se dedicar à música? Você não, foi fazer... eles que me mandaram embora. Eles que me largaram. Porque eu fui parar lá porque o meu pai achou que eu tinha que trabalhar. Entendi. Então meu pai, acho que ele se preocupou, acho que ficou com medo que eu fosse ser um vagabundo. Então começou a me arrumar emprego. Primeiro me arrumou emprego num jornal, que não durou muito, e depois me arrumou emprego num banco. Que aí que eu fui ser, que eu era meio boy, meio aprendendo, e a partir daí eu também queria ser independente, eu comecei a ganhar um pouco mais, e depois casei muito cedo, e fui ser operador. Mas nesse período, eu, por acaso, já tinha participado de um festival universitário, que eu fui finalista. Por causa desse festival, eu gravei um compacto
trabalhando na Bolsa. Olha que legal, paralelo ao seu trabalho na Bolsa. Eu gravei uma música chamada Só o Tempo Dirá, que foi essa que eu fui finalista, que era só minha. E do outro lado eu gravei uma música de Assis Valente, que eu aprendi com meu pai, que chama-se Bateu-se a Chapa. Continuei trabalhando na Bolsa, teve um outro festival, e eu ganhei esse festival. E por causa desse festival, que mais ou menos a minha vida começou, porque tinha um argentino, chamado Fernando Falcón, que assistiu esse festival e me redescobriu. Ele foi me levar para uma gravadora que eu já estava, porque eu gravei esse primeiro disco, mas eu não encarei o lance de ser um artista, um compositor e tal, e continuei lá na Bolsa, ficou esquecido esse disco. Eu gravei um outro compacto com as músicas que eu tinha participado do festival, 2 músicas em parceria com um amigo meu chamado João Garcia. Já tinha tirado o 2º lugar também nesse mesmo festival. Esse festival foi Era um qual festival? Um festival que tinha num clube em São Paulo. Quer dizer, aparentemente é um festival que não tem tanta importância quanto o festival universitário, que foi da Rede Tupi de televisão. Foi ali que eu já tinha participado uma vez com uma música que eu fiz com um parceiro meu chamado Flavinho Pacheco, de Castro, que era sócio do clube, inclusive. Eu já tinha tirado o 2º lugar uma vez, aí entrei nesse daí e esse argentino me descobriu. Esse argentino me levou de novo para Chantecler, eu gravei um compacto e ele que produziu o meu primeiro long play na época. Ele acreditou em você, que acreditou no seu potencial e vamos lá. Exatamente, ele botava muita fé em mim. Aí eu gravei meu primeiro long play, mas trabalhando na Bolsa ainda. Aí quando eu fui mandado embora da Bolsa, aquele negócio, contenção de despesas, aquelas coisas, né? Aí eu já tinha um disco na praça, já estava casado, já tinha conta para pagar, eu não tinha muita escolha. Aí eu montei um grupo com meu irmão. Meu irmão tinha... Que é pianista, né? Começou, esse começou com 16 anos, ele já foi viver de música, né? O Guilherme já era mais moço que eu, mas já era um veterano. No piano. Tinha uns 20 anos, né? já tinha uns 4 anos de estrada. Então ele montou um grupo chamado A Rapaziada, com esse grupo eu fiz meu primeiro show em São Paulo, no Teatro de Arena, em 1974. Então eu já tinha um disco e aí comecei a viver de música. Foi assim que mais ou menos aconteceu. E o seu CD, vamos dizer que seja o primeiro profissional mesmo que você lançou em 74. Isso. Um ano depois você já foi vencedor do Festival Abertura da Rede Globo, um festival que também reunia nomes de peso como Djavan, Luiz Melodia. Como é que foi essa sensação de você ver seu trabalho reconhecido logo imediatamente no primeiro ano de lançamento do seu CD? Foi super legal, porque aí tem gente até que pensa que eu comecei por causa desse festival, mas eu já tinha um trabalho anterior, eu já vivia de música. Assim como esse festival foi muito interessante porque estava começando o Djavan, o Alceu, o Luiz Melodia, uns começando mesmo, outros no início da carreira, uns mais, outros menos, mas tinha Alessi Brandão, tinha o Cartier, o Bournier e Cartier, que era uma dupla muito talentosa, tinha o Edinardo, e tinha também, né? tudo começando, mas misturado com meus ídolos, com o Nelson Cavaquinho, que era um cara que eu admirava muito, que depois, graças a Deus... Veio a fazer uma parceria com ele. Fiquei muito amigo dele, produzi o último disco dele. Tinha Nelson, tinha Hermeto, tinha Paulo Vanzolini, meu grande amigo, sou fãzíssimo dele. Aí tinha Jorge Maltner, tinha Macalé, tinha Reginaldo Bessa. Uma galera muito legal, né? Foi um festival de altíssimo nível, com gente talentosíssima e que lançou gente que está aí até hoje, como o Djavan, como Melodia, como o Alessi. Como Carlinhos Vergueiro. Eu estou aí na batalha também. Então a gente vai continuar com a sua trajetória depois do intervalo, porque o Vida Vivida volta daqui a pouco. Não saia daí. Vida Vivida está de volta, conversando com Carlinhos Vergueiro. Então agora a gente vai partir para a sua parte profissional, onde você começou a fazer as suas parcerias. Tantas parcerias, famosas parcerias. Você lembra do primeiro parceiro que você teve? A primeira pessoa que você desenvolveu um trabalho? Profissionalmente, Isso. Depois que eu me profissionalizei, foi o Toquinho. Já começou com o Toquinho? Porque profissionalmente, meu primeiro parceiro fui eu mesmo. Foi você e você. Acho que o parceiro com quem eu tenho mais música sou eu mesmo. Comigo mesmo. Mas antes, acho que o primeiro parceiro que eu tive foi meu irmão Guilherme, depois eu tive o Flavinho Pacheco de Castro, que eu já te falei, e o João Garcia. Quando eu me profissionalizei, esse primeiro disco que eu gravei,
eram todas músicas, música e letra minha. Mas o primeiro... Eu tinha muito grilo de ter parceiro, que eu não gostava de que interferisse no meu trabalho. Tem um pouco disso, Tinha né? medo de interferir no dos outros. Quem me tirou esse grilo foi o Toquinho. Aí nós fizemos... Você compunha na hora? Você fazia... Vocês trabalhavam juntos? Você fazia letra, ele fazia... Não, fizemos algumas músicas, mas não era assim. O Toquinho, nessa época, a parceria dele era com o Vinícius de Moraes. Que também futuramente passou a ser seu parceiro também. Ele teve um pouco de ciúme da parceria que o Toquinho fez comigo, aí nós fizemos a 3. Mas com cada parceiro você trabalha de uma maneira, né? O Toquinho nós fizemos a primeira música e fizemos juntos, o Camisa Molhada. Depois fizemos o Por Que Será, Toquinho, eu e Vinícius, fizemos juntos, os 3. Depois fizemos Lições de Vida. Aí o Toquinho, eu e o meu parceiro, o meu Vinícius, que na época era o J. Petrolino, que é o parceiro com quem eu tenho mais músicas. Fizemos o Por Que Será juntos. Mas, um grande sucesso. Mas de qualquer forma, sem me alongar muito, o primeiro parceiro, assim, depois que eu me profissionalizei, foi o Toquinho. Tem uma pergunta para você, que estão querendo saber de você. Vamos para a pergunta? Vamos lá. Então vamos lá. Participei muito da Bossa Nova e conheço bem o seu trabalho. Você já teve vários parceiros. Qual é o parceiro que você gostaria de ter que ainda não ocorreu essa oportunidade? Existe esse parceiro? Eu acredito que esse parceiro, tem muita gente boa no Brasil, dá vontade de ser parceiro de muita gente que está por aí. Mas eu nunca forcei a barra. As minhas parcerias, em geral, aconteceram naturalmente e muitas por causa do futebol. Né? Você é apaixonado por futebol. De eu me aproximar das pessoas por causa do futebol, das pessoas se aproximarem de mim por causa de futebol, e isso aconteceu com muita gente. Mas eu estou aberto a parcerias, e o Brasil é um país talentosíssimo, com gente muito talentosa. Eu não gostaria de falar de um, porque senão eu saio perdendo. Tem tanta gente boa que eu gostaria de ser parceiro, que eu vou deixar essa pergunta sem resposta. Eu gostaria de ser parceiro de todo mundo que talentoso e gente boa, né? De bom caráter, né? Que está lutando pela música brasileira. Com certeza. Você falou de futebol, é uma grande paixão sua, é o futebol. Você, inclusive, tem... Eu acho que é a maior. É a maior paixão. É a paixão, realmente o brasileiro gosta muito. E você tem 26 anos que você joga num time com o Chico Buarque. E como é que é? Você disse também, eu li em algum depoimento seu, que você se inspira também na hora que você está jogando, vem umas parcerias também, as pessoas se encontram. Como é que é esse futebol e música junto? Como é que funciona? O futebol sempre teve muito ligado à música na minha cabeça, né? Porque, por exemplo, lá em São Paulo, na época que eu era garoto, hoje em dia já não existe mais, mas tinha o futebol de várzea. A várzea era uma espécie da praia dos paulistas, né? Porque aqui no Rio de Janeiro, na praia, além de jogar bola, tá todo mundo de calção, tá todo mundo igual ali, então você está convivendo com todos os tipos e todas as camadas sociais. Na várzea acontecia isso também no futebol. Sempre depois do futebol, sempre rolava uma batucada, sei lá, um pagode. Então, sempre eu não vejo uma coisa sem a outra. E até hoje, não só com parceiros musicais, mas eu conheci grandes amigos por causa do futebol. Se tornaram amigos também. E até hoje rola isso. E essa pelada que você se referiu, que é uma pelada que tem há 26 anos mesmo, lá no Recreio, é demais, né? É um recorde, né? 26 anos a gente jogando sempre e com as mesmas pessoas e aparecendo os filhos das pessoas com quem a gente jogava também é uma coisa bacana, né? Futebol para mim é uma coisa super legal, é uma coisa que aproxima, que aproxima. Eu aprendo muito com futebol. E agora falando sobre os seus shows, você viajou também o mundo todo não, alguns países você esteve presente. Você percebe que o povo fora do Brasil, eles recebem bem a música brasileira? Você sente esse calor humano que tem aqui no Brasil, fora do Brasil? Às vezes mais até. Aonde seria um lugar que no Japão, por exemplo. É mesmo, as pessoas gostam muito da música brasileira. Na Dinamarca, na Noruega, na Suécia. Principalmente nesses lugares, Noruega, Dinamarca, Suécia, a música instrumental, tenho amigos, o Afonso Machado e o Bartolomeu, é um duo muito bacana, se apresentam com muita frequência por lá. O Afonso Machado é o fundador do Galo Preto, aquele conjunto de choro, um dos conjuntos mais antigos de choro, tem mais tempo juntos. E meu irmão mesmo gravou um disco na Dinamarca, gravou um disco em Nova York. E no Japão, hoje em dia, por exemplo, você pega o Nelson Sargento, eu tenho a impressão que ele só vai
com a roupa do corpo, porque chega lá, tem cara tocando cavaquinho bem, tocando tamborim, tem escola de samba, tudo. Eles se interessam muito por música brasileira. Estados Unidos, como eu disse, meu irmão já gravou disco lá, e também os ritmistas brasileiros têm muito mercado lá. A Bossa Nova teve uma grande acolhida lá, né? Influenciou a Bossa Nova, assim como a música americana influenciou muito a música brasileira também influenciou a música americana, né? E isso é bacana, essa troca, né? E em Cuba, eu tive em Cuba, eles conhecem, tem gente que conhece mais música brasileira em Cuba do que muito brasileiro aqui. Curioso isso, né? Eu acho que a música brasileira é fortíssima, eu acho a música mais rica do mundo, porque talvez até por causa do tamanho do país e por causa da diversidade cultural, rítmica e de gêneros e de tendências que tem aqui no Brasil. Eu acho que todo mundo fica besta com isso. Então as pessoas de lá, não é que elas bebem dessa fonte que é riquíssima e dão muito valor. E depois elas, bebendo dessa fonte, elas fazem a música deles. E é isso que eu acho interessante, essa troca. Eu acho que a música brasileira é uma das maiores riquezas, junto com o futebol, que o Brasil tem. Então, Carlinhos, a gente vai para mais um intervalo. Vida Vivida vai dar uma paradinha e já a gente está de volta. O Vida Vivida está de volta no último bloco, conversando com Carlinhos Vergueiro. Tem mais uma pergunta para você. Vamos ouvir? Vamos lá. Então vamos. Eu tenho te visto aí ao longo da vida em grandes trabalhos. Com Vinícius de Moraes, na música, depois com Chico Buarque lá no Campinho, naquelas peladas fantásticas, e agora com Rui Faria. Eu queria pedir a você para dar uma palavrinha sobre essa sua experiência mais recente, essa dupla, essa dobradinha com Rui Faria. É possível? Obrigado, hein, Carlinha? Só para chatear. É isso aí. A parceria com o Rui Faria. Conta pra gente então um pouquinho. Eu adorei essa pergunta e esse interesse por essa dupla, que está sendo uma experiência muito bacana. Foi o Rui Faria que me ensinou os segredos e as manhas de uma dupla, porque eu não tinha muita experiência nisso. O Rui, uma grande experiência com o MPB4, e ele teve duplas, teve trios. Então foi muito prazeroso, principalmente porque eu tomei contato com um repertório maravilhoso, porque todo mundo, quando fala em dupla, pensa em dupla caipira, né? E tudo bem, mas em 1930, 40, tinham várias duplas assim, de música mais de samba, né? Esse disco basicamente tem muito samba, embora tenha também um baião, um shot, mas a gente procurou ouvir o repertório de Joel e Gaúcho, de Mário Reis e Francisco Alves, de Cascatinha e Inhana, de Jackson do Pandeiro e Almira, e de João Joca e Castro Barbosa. E a gente foi descobrindo que, além dessas duplas que viraram Zé e Zilda, quem me ajudou muito nisso foi a Cristina Buarque, minha comadre, que é especialistíssima nesse repertório. O Chico me ajudou, a Sinara fez até alguns arranjos que tem nesse disco. Então foi muito legal, dava para fazer uns 3 discos, o repertório que a gente pegou. E a gente descobriu também que tinha muita gente que fazia o que a gente fez, que eles se juntavam por prazer. Não era uma coisa assim. Então o Wilson Batista fez uma dupla chamada Verde Amarela com Hernani Silva, Noel Rosa fez dupla, Aracide Almeida fez dupla, Ciro Monteiro fez dupla com o Dilermando Pinheiro, e muito interessante. Então foi ótimo, porque aí ficamos um ano pesquisando e ensaiando e tal, até pegar uma rapaziada jovem que deu assim um frescor ao disco muito interessante, que dois filhos do Rui, o João e o Chiquinho, que é outro rapaz talentosíssimo, lançou um disco cantando só Chico Buarque, muito bacana. O Pretinho, que é genro do Rui, no começo dos trabalhos. Hoje em dia o Pretinho está muito famoso, tá indo a Paris, como a gente vai à Barra da Tijuca, que ele está tocando com o Seu Jorge. Outro grande então sucesso. Nos abandonou, mas por uma boa causa. Então tem o João Cortez, que é um grande músico. É um conjunto, ficou um grupo muito legal, e ficou tão legal que nós gravamos esse disco ao vivo no Teatro Rival, e agora conseguimos, nós vamos assinar, esse disco foi patrocinado pela Petrobras, que por causa de um show que um amigo nosso, o Washington,
que trabalha na Petrobras, ficou tão encantado com o trabalho que levou o projeto da Petrobras, eles bancaram esse projeto e agora nós estamos praticamente certo com a Fina Flor, que é uma gravadora do Rui Quaresma, um selo, que só tem coisa boa, muito dedicada à música brasileira, ele gostou do trabalho e eles vão agora distribuir, a Hobby Digital distribui, eles trabalham a gente, então é uma coisa que a gente começou brincando por prazer e que está dando certo, que teve um retorno assim maravilhoso, as pessoas estão elogiando muito o disco e eu acho que agora a Fina Flor pegando o trabalho para distribuir legal e a Fina Flor também eles também vendem os artistas que eles contratam. Eu tenho a impressão que vai dar certo. Que nós temos futuro. Com certeza. Eu tenho certeza. Legal. Então agora a gente vai contar um pouquinho sobre a sua vida familiar para o telespectador. Ótimo, vamos lá então. Filho do ator paulistano Carlos Vergueiro e da atriz Ilá Maria, Carlinhos Vergueiro é o primogênito de 3 irmãos. Nasceu no dia 27 de março de 1952, em São Paulo. Há 20 anos, é casado com a produtora artística Maísa de Aguiar. Do primeiro casamento, tem 2 filhas, Dora e Maria Clara. Avô Coruja gosta de curtir Catarina e aguarda a chegada da neta Isabel. Carlinhos, você com 2 filhas, uma netinha, já vindo mais uma. Você incentivou as suas filhas também a entrarem no mundo da música? Você acha que isso foi passado de você para elas, automaticamente, naturalmente? Que a Dora agora está com trabalho também como cantora. Como é que aconteceu isso tudo? Aconteceu, como você falou, naturalmente. Eu nunca impus nada, nunca quis que a minha filha fosse isso ou fosse aquilo. Eu sempre quero que as minhas filhas sejam felizes. Mas a Dora, desde pequena, que ela anda muito grudada comigo, desde pequenininha. Então ela frequentou muito a casa do João Nogueira, até comadre da filha do João, o netinho do João, que nasceu infelizmente sem ele ter conhecido o João Pedro, é afilhado da Dora. E conheceu o Toquinho, conheceu o Chico, conheceu... Quando eu produzi o disco do Nelson Cavaquinho, ela sabia todas as músicas, decor, porque me acompanhava ao estúdio. Então, desde pequena... Ela gostava também. Ela gostava muito, gostava de cantar, tá sempre colada, muito colada comigo, né? Sempre presenciando, assim, viu surgir muitas composições, viu muita roda de samba. Então, ela caminhou naturalmente para isso. Foi parar também a sua colega, porque trabalha no Sport TV. Trabalha como apresentadora. Como apresentadora, então ela vai conciliando essas 2 atividades e eu acredito que a Dora tem muito potencial, acho que ela é muito boa compositora, isso é uma coisa que está meio escondida ainda, mas que já vai aparecer, ela letra muito bem música também. A gente tem um depoimento, acho que chegando agora para você. Legal, vamos ouvir esse depoimento? Então vamos. Para mim você é muito mais do que um pai, é um amigo, é um parceiro, é um cara que me dá um amor assim muito, muito especial. Pouca gente sabe dar. Você tem o dom de fazer feliz quem está perto de você. E eu fico feliz de ter te dado um presente igual a Catarina, que te faz tão feliz todos os dias. Fico feliz de você me levar tão a sério, que isso faz eu me sentir enorme. Olha o tamanho da saudade, olha o tamanho do amor, olha o tamanho da vontade de ter sempre você perto de mim. Eu te amo muito. Que gracinha. Agora que eu entendo esses programas que eu nunca fui, que essa é a sua vida, que os caras choram, tá? Eu quase chorei aqui agora. Com certeza. Eu não sou de chorar, hein? Mas é bom, isso, fico feliz, assim como pai, né, de receber um presente desse. A Dora está sempre presente, a Dora, a Maísa, a Maria Clara, a Catarina, a Isabel que está para chegar. Mas estão sempre presentes, né, quando eu estou compondo, né? Com certeza. Carlinhos, queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa. E o Vida Vivida fica por aqui. Se você quiser participar, mande um e-mail para tvuniversidade com C, @universidade também com C.br. Muito obrigada por vocês que estão assistindo. E Carlinhos, de novo, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço, foi um grande prazer. Um beijo para todos vocês. Até o próximo Vida Vivida. Tchau. Vê uma bola rolando e um menino habilidoso. É impossível não se recordar de Zico, desafiando a ciência, acreditando no sonho. Flamengo, sempre Flamengo, imperador no Japão, agora tem o seu próprio esquadrão. Naturalmente que outros Zicos virão, naturalmente que outros Zicos virão, naturalmente que outros Zicos
virão, naturalmente que outros Zicos virão.